E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Ale, trazendo mais um tutorial pra vocês galera. E dessa vez trazendo mais um tutorial de After Effects. E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma intro utilizando uma fumaça. E vai ficar mais ou menos assim. Bom, então para começar aqui o nosso tutorial, eu vou deixar esses dois arquivos que eu vou utilizar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem baixar. Eu vou utilizar um background e vou utilizar aqui a nossa fumaça. Então para começar a gente vai arrastar a fumaça aqui para esse botãozinho, aqui que vocês estão vendo. Arrasta aqui e solta. Então já tem aqui a nossa fumaça, ó. Como vocês podem ver. Feito isso, a gente vai aqui na opção Composition Settings. E aqui nós vamos setar aqui uma nova largura e uma nova altura, que vai ser de 1980 por 1080. Por 1080 aqui no frame rate nós vamos colocar em 30 frames. Beleza. Feito isso, vai ficar aqui uma área menor. Nós vamos clicar aqui com o botão direito. Vamos vir em Transform e aqui nessa opção Fit to Comp. E aí é só dar um clique. E aí a nossa fumaça está aqui bem no cantinho da nossa tela. Beleza. Feito isso, nós vamos vir aqui abrir essa setinha do nosso Smoke. Vamos abrir aqui o Transform. E eu vou dar um zoom aqui ó, nessa linha do tempo através dessa setinha aqui. E a gente vai fazer um Fade In. Então, como vai ser isso? Nós vamos abrir aqui a opção de Opacity, está aqui em 0 na nossa linha do tempo. Então eu vou clicar aqui no reloginho, onde está 100% eu vou colocar 0. E eu vou arrastar até aqui 10 frames e vou colocar 100%. Então vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Não tem nada, e aí a partir disso ele vai ficando visível aqui onde atingir 10 frames por segundo. Beleza, essa é a nossa primeira animação. Agora o que a gente vai fazer? Vai arrastar o background aqui para cima do nosso Smoke. Então, pegou o nosso background e arrasta aqui para cima. E aqui ele vai vir menor. Eu vou pegar, aumentar ele. Clica aqui nessa setinha, nesse quadradinho aqui do lado. E vai aumentando, segurando o Shift. Para ele manter as proporções, senão a foto vai distorcer. Ó. Ela pode ir para um lado e distorcer bem, ó, ou para cima também. Então, segura o Shift e vai aumentando. Aumenta aí o tanto que você achar que fica melhor aqui o seu background. Feito isso, eu vou desligar a visualização do nosso background clicando nesse olhinho aqui que tem no canto esquerdo do nossa track aqui. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu vou dar um clique com o botão direito aqui nesse espaço vazio. Vou vir aqui em New e Text. E vou escrever o texto da nossa vinheta no caso, né? Eu vou escrever Teruf. Beleza, e agora a gente vai dar uma formatada básica aqui nesse nosso texto. Eu vou selecionar aqui, eu vou trocar a fonte, colocar a fonte Verdana. Que mais? Eu vou colocar, onde está escrito parágrafo aqui, vou colocar centralizado. Ele vai centralizar o meu texto. Eu vou colocar em negrito, essa opção aqui. Vou deixar ele em negrito para aumentar um pouquinho mais a letra e ficar um pouco mais visível. E aqui nessa opção onde tem esse AV aqui, onde está 100, eu vou colocar 1000, para ele dar uma afastada boa aqui no nosso texto, para ficar ainda mais visível a vinheta no comprimento inteiro aí onde a nossa fumaça vai atingir. Feito isso, eu vou arrastar um pouquinho assim ó, a fumaça até um pouco da nossa animação. Eu vou mudar a cor aqui, ó, vem aqui nesse conta-gotas. E vou pegar um cinza mais ou menos escuro, parecido aí com a nossa fumaça. Então, mudei a cor, beleza. Depois que eu fiz isso, eu vou adicionar um efeito aqui no nosso texto. Então eu vou vir aqui em Effect, vou procurar aqui a Transition e vamos colocar aqui o nosso efeito chamado Linear Wipe. Beleza. Então tem aqui o nosso Linear Wipe, nós vamos mudar algumas coisas. Primeira coisa que a gente vai mudar é onde está esse 90 graus aqui. Vou dar um clique aqui dentro e só vou adicionar um sinal de negativo aqui nesse 90. Então vou colocar menos 90. E aí eu posso dar um Enter. Você viu que ele mudou aqui
a direção de onde ele estava. E eu vou aumentar aqui, ó, Transition, essa primeira opção, eu vou pegar e vou aumentar, tá 0%. Eu vou aumentar, você percebe que o nosso escrito vai sumindo, até ele sumir de vez. Então eu vou aumentar até aqui. Beleza, depois que eu fiz isso, eu vou marcar um frame em Transition, aqui no caso, onde está no 0. Vou vir aqui, marca um keyframe nesse reloginho. Vou arrastar até o final da nossa fumaça. Mais ou menos aqui. Vamos ver aqui. E vou diminuir esse número até aparecer a nossa animação, o nosso texto. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. O nosso texto vai acompanhando o caminhar aí da fumaça. Mais ou menos assim. Eu só vou dar uma ajeitada aqui, ó. Vou apertar U. Aí vai aparecer os keyframes aqui, para ele acompanhar essa parte aqui mais branca da fumaça. Então eu vou colocar um pouquinho para cá, vamos ver se fica melhor a animação. Acho que fica um pouquinho melhor, ele acompanhando aí a fumaça. Beleza. Bom, depois que eu fiz isso, eu vou criar uma Adjustment Layer. Então vou clicar aqui com o botão direito, New Adjustment Layer. E agora eu vou criar uma máscara aqui nessa layer que a gente acabou de criar. Então vou vir aqui na linha do tempo, vou arrastar um pouquinho a nossa fumaça aqui. E eu vou criar uma máscara na metade aqui dessa fumaça. Então eu venho aqui em cima nesse quadradinho, Rectangle Tool, vou clicar ela e vou fazer uma máscara mais ou menos desse tamanho na metade aqui da nossa fumaça, tá vendo? Bem no meio. E vou soltar. Feito isso, depois que a nossa máscara estiver criada, nós vamos animar ela. Então, para animar ela, a gente vai vir aqui onde tem a opção de máscara, clica nessa setinha, vai ter a opção aqui de Mask Path. Vou marcar um keyframe aqui no começo, no 0, mesmo que não esteja aparecendo aqui a nossa fumaça. Dou um clique e vou arrastar até o final, onde a nossa fumaça acaba. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, beleza. Onde a nossa fumaça acaba mais ou menos aqui. Aí eu venho aqui, ó, nessa setinha do mouse, tá selecionado a opção de máscara, eu venho aqui, clico na setinha do mouse e dou 2 cliques aqui na nossa máscara. Ele vai aparecer essa seleção pra mim, eu dou um clique, lembrando que eu tenho que segurar Shift, senão ele vai perder a proporção aqui, então seguro o Shift para ele manter reto e arrasto aqui até o final da nossa fumaça. Então vai ficar uma animação mais ou menos assim, ó. A máscara vai meio que acompanhando aí a nossa fumaça até o final do nosso efeito. Beleza. Então já está animado a nossa máscara. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar um efeito na nossa máscara. Então eu vou vir aqui em Effect. Depois que eu criei a nossa máscara, vou vir em Distort e vou adicionar a opção de Turbulent Displace aqui nessa opção. E vou dar um clique. E vou adicionar também um outro efeito, vindo aqui em Effect novamente, Blur e Sharpen, e vou escolher a opção de Fast Blur. Então, vocês percebem que ele já deu uma mudadinha aqui na nossa máscara. Eu vou andar um pouquinho para frente, vou dar um zoom aqui para vocês verem que ele adiciona um efeito como se fosse uma coisa tremulando. Então, eu vou mudar isso um pouquinho. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Fazer mais ou menos assim, para ficar bem torto. Depois que eu fiz isso, eu vou aqui, ó, nessa última opção que tem no efeito, onde está escrito Low, eu vou colocar a opção de Right. E agora eu vou mudar algumas coisas também aqui nesse efeito de Fast Blur. Então, eu vou aumentar um pouquinho esse Fast Blur. Percebe que a letra vai sumir um pouquinho. Tá vendo? Ó? Esse E aqui ele deu uma sumida. E vou deixar mais ou menos assim. Aí fica a critério de vocês, como vocês querem como vocês preferem, né, o efeito, como que ele fica. Então, eu vou deixar mais ou menos assim. Se precisar depois, eu mudo aqui onde está escrito Blurriness. Beleza. Agora que eu fiz isso, eu vou jogar a nossa fumaça aqui para cima de todas as layers. Percebe que vai sumir aqui o escrito. Aí eu vou clicar com o botão direito na fumaça. Vou vir em Blend Mode. E vou escolher aqui a opção de Screen. Tá vendo? Ó, a fumaça já apareceu
Perdão, a fumaça não, o texto já apareceu aqui em cima da nossa fumaça. Começou a chover, a chuva vai dar uma atrapalhada, provavelmente vai vazar no microfone. Muito obrigado aí ao São Pedro, eu não estou gravando. Beleza, então, dando sequência aqui ao nosso tutorial. Agora eu vou vir aqui no nosso efeito da máscara, onde a gente colocou no Adjustment Layer. E vamos ter a opção aqui no Turbulence. Eu vou marcar um keyframe. Vou apertar em Alt aqui, ó, onde está Evolution. Eu vou segurar o Alt e vou clicar nesse reloginho. E aqui ele vai abrir um negócio novo para mim, que é, no caso, uma expressão. Eu vou escrever uma expressão aqui dentro, que seria time, o sinal de vezes, e vou escrever 250. Para ele adicionar uma expressão aqui dentro do nosso Adjustment Layer. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Então tá vendo, ó, que ele passou a se movimentar aqui dentro das letras, ó. Conforme a fumaça vai surgindo, as letras vão aparecendo, eles vão dar como se fosse uma fumaça, acompanhando um pouquinho a fumaça. E aí o efeito vai se fazendo. Então eu vou clicar para renderizar aqui, para ver mais ou menos como tá ficando. Então as letras vão surgindo, a máscara vai passando, e aí ele adiciona o efeito pra gente, ó. Como se tivesse tremulando aí o nosso efeito. Beleza, a gente pode ainda fazer alguns ajustes, né? A máscara vai acompanhando, ó. Vou dar um zoom aqui, só para ajudar. Agora tá dando trovão também, para ficar mais legal ainda. Vou colocar um pouquinho mais para cá, vamos ver como é que fica. Acho que ficou um pouquinho melhor, vou dar uma renderizada para ver. E aí fica a critério de vocês, tá, galera? Como deixar esse efeito um pouquinho melhor, é só fazendo alguns ajustes. Você vê que não ficou tão bom, vem aqui, dá um zoom, mexe aqui nessa opção, ó, Amount, e mexe na opção Size também. Então, fica a critério de vocês aí, como vocês acharem que fica um pouquinho melhor o efeito. Mas é basicamente isso. Beleza, então, dando sequência aqui ao nosso tutorial. A gente já colocou aqui na opção de Write. Vou colocar um pouquinho mais, deixa eu ver, um pouquinho mais de Blur. Colocar em 8 pontos mais ou menos. E eu vou deixar mais ou menos assim. Beleza. Essa opção aqui não precisa mudar. Então tá. Depois que eu fiz isso, eu vou ativar o meu background, que a visualização não estava aparecendo, então eu vou ativar ele aqui. Então já está aqui o nosso background. E aí tem a nossa fumaça aqui. Porém a nossa máscara está aparecendo, tá vendo? Ó? Tá bem destacado aqui a nossa máscara. Então o que a gente vai fazer? Vai tirar isso aqui da nossa máscara. E para tirar isso, a gente vai, depois que ativou, né, o nosso background, vamos selecionar esses três aqui, o texto, Adjustment Layer e o Smoke. Vou selecionar esses três segurando o Ctrl, né, para poder selecionar os três. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Pre-Compose, dou um clique, não precisa mexer em nada, só dar um OK. E ele vai juntar esses três em uma camada só, tá vendo? Ele vai juntar todos esses três. E aí depois que eu fiz isso, eu vou clicar nesse Pre-Comp, aqui que ele acabou de fazer. Vou vir aqui em Blade Mode e vou clicar em Screen. Então, feito isso, ele já apareceu aqui o meu efeito. E aí, vou renderizar aqui para vocês. Só acabar de renderizar. Então, tá aí. O efeito é basicamente isso. É um efeito simplesinho de fazer, galera. Parece que é difícil, parece que tem muitos detalhes, mas é muito fácil de fazer. É um efeito que fica bem bacana aí para você colocar em qualquer tipo de intro. Então você pode mudar o background, não necessariamente ser esse aqui também, mas se você quiser esse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então é basicamente esse o efeito. A fumaça começa a surgir e assim que ela vai passando, ela vai tremulando, a letra vai tremulando como se fosse acompanhando a fumaça. E aí depois o texto vai surgindo. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse tutorial.
Se vocês gostaram, deixem um gostei como sinal de que vocês realmente gostaram. E até o próximo tutorial, terça-feira, a partir das 20 horas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!